você que está nos acompanhando. Está começando mais um Momento Saúde e o nosso Papo Maternidade hoje com a doutora Laura Baesso e também uma convidada muito especial, Lara. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que tem muito a ver com as duas, diabetes gestacional. Doutora, o que é o diabetes gestacional? Olá, gente. Então, diabetes gestacional é uma mudança metabólica que ocorre, né, durante a gestação, devido a que a mulher não consegue suprir a necessidade de insulina, causando ali uma resistência insulínica devido aos hormônios gestacionais. E aí a paciente fica com diabetes gestacional. Doutora, por que ocorre o diabetes gestacional durante a gravidez? Então, pela essa mudança metabólica, né? A paciente, da gestante, no caso, igual a Lara, ela não consegue suprir a necessidade de insulina ali por causa dos hormônios gestacionais. Então, desenvolve a diabetes gestacional. E tem alguns fatores de risco durante a gravidez que pode estar levando ao diabetes gestacional? Tem sim, né? Principalmente, assim, pacientes obesas, ou pacientes que têm pressão alta, pacientes que têm acima do ovário policístico, pacientes que têm parentes de primeiro grau com diabetes gestacional, com diabetes, desculpa, ou que tiveram diabetes gestacional na gestação anterior, pacientes que tiveram um aumento de peso muito grande durante a gestação, por isso que às vezes a gente fica brigando ali com a balança. E assim, eu tô ouvindo a doutora Laura falar assim, hoje como paciente aqui, né, nesse espaço. E você falou de algo que pode estar relacionado à família, né? A minha mãe ou minha Sim. avó, alguém da minha família. Mas da minha gestação, eu tive já a terceira, né? A terceira que eu estou. As outras duas gestações eu não fiz esse exame. Então, quando a doutora Laura me perguntou, se na minha família tem algum caso, se alguém é diabético, eu falei, não, mas nas outras de gestação eu também não fiz o exame necessário que eu fiz dessa vez. E você me falou que teve uma gestação em que você ganhou 20 quilos, né? Que é um fator de risco, né? Às vezes Exatamente. você teve e não teve diagnóstico, Não cuidou, né? É. É verdade. Doutora, qual que é a probabilidade da grávida ela desenvolver essa condição de diabetes? Olha, a probabilidade depende muito do estilo de vida dela e dos fatores de risco que ela tem, que ela possui, né? Então, se ela tem fator de risco, tem que tomar cuidado, tem que ter uma alimentação saudável, prática de exercício físico, para poder fazer com que ela não desenvolva a diabetes gestacional. E Lara, você está em qual Eu tô aqui semana? pensando. A doutora Laura falando do estilo de vida, né? Realmente, assim, no meu início da minha gestação, eu realmente vacilei, né? Não vou falar que eu tô vacilando, só puxar minha orelha aqui ao vivo. Mas eu vacilei mesmo em relação à qualidade de vida. Alimentação e exercício. Eu até tentei colocar isso e eu olho pra onde? Pra dar um recado para gestantes. Cuidem da saúde no início, né? Porque depois a gente vai ter que ter um pouco mais de disciplina e às vezes até um pouco mais radical. Sim. Que se eu tivesse prevenido antes, né, doutora? Eu falo assim, cuide antes de engravidar, né? Comece a cuidar antes de engravidar. Não, com Exatamente. certeza. Lara, você descobriu o diabetes gestacional tem quanto tempo? Foi em qual período da gestação? Foi 7 pro Ela descobriu com 24, 28 semanas, né? Quando ela fez o teste de tolerância oral à glicose, Isso. que é aquele teste do líquidozinho, do líquido doce que toma, né? Dextrosol, e faz a curva glicêmica. Então, foi nesse período, onde dá resistência insulínica, que nós descobrimos aí a diabetes gestacional. Sim. E tem um período certo para a gente estar descobrindo, porque assim, eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem ter essa dúvida, né, de fazer o pré-natal bem acompanhado, talvez as pessoas que estão nos acompanhando não estejam fazendo corretamente e tenham que estar atentas ao período em que precisa ser feito. Sim, isso é muito importante. Porque, né, existiam protocolos antigos e hoje existem protocolos novos, onde essa curva glicêmica ela é realizada com 24 a 28 semanas, porque através de estudos foi identificado que é nesse período que há resistência insulínica. Não tem necessidade de fazer esse teste no início da gestação. No início da gestação vai fazer só uma glicose de jejum, igual a Lara fez. Ela fez uma glicose de jejum que veio normal, abaixo de 92. Mas nesse período aí de 24 a 28 semanas, quando é o período de repetir o exame de fazer o teste oral à glicose, que nós descobrimos a diabetes gestacional dela. Sim.
E agora, assim, tem que fazer todo um processo De acompanhamento, né, doutora? controle glicêmico, Que né? é importante, por mais que às vezes a gente... Eu falo assim, por conta da rotina, né? Então, quanto antes, né? Você já ainda vai passar por esse período, Com certeza. cuidar é importante, porque a rotina da mulher que trabalha, que tá gestante... Então, se a gente não seguir, né, o pré-natal, se a gente não seguir o acompanhamento, né, todo o processo que é feito ali, realmente a gente pode trazer risco tanto para nós como mães, né, e para o bebê, né? Pro bebê, né? Às vezes passa despercebido. Às vezes a paciente falta uma consulta e quando volta já passou de 28 semanas. Então, isso tudo tem... As consultas do pré-natal, elas são padronizadas, né? É lógico que se for uma paciente que tem uma necessidade maior, a gente vai diminuir esses intervalos de consulta e tudo. Mas ela tem um padrão para poder a gente não perder em nenhum momento os exames necessários. Sim. Sim, e a gente tem falado muito aqui, doutora, no Momento de Saúde, sobre essa alimentação saudável, só a prática de exercício físico. Esses são hábitos que as gestantes elas têm que ter desde o começo da gravidez, pelo que eu estou entendendo. Então, assim, a rotina a gente tem que ser adaptada, né? Se for antes, melhor ainda. Se for antes se for antes, melhor ainda, né? O ideal é a gente colocar em prática a boa alimentação e exercício físico antes de gestar, né? O seu organismo preparando aí para uma gestação. Mas se não deu na correria do dia a dia, então gestou, procurar ter um acompanhamento, né? Iniciar uma atividade física, é lógico que a gente vai iniciar com uma atividade física de baixa intensidade, uma alimentação adequada, isso é importante. E se a mãe não fizer o acompanhamento, o que pode gerar para o bebê? Eu acho que também, né, é uma preocupação das mães. Sim, né? Hoje nós sabemos que os bebês eles podem ficar com um peso muito grande, né? Ser um bebê muito a gente chama de macrossômico, né? Um bebê assim, maior, de peso maior esperado para a idade gestacional. Às vezes ter que tirar esse bebê antes da hora, por gerar um bebê, né, ter um descontrole glicêmico que pode afetar tanto o óbito fetal e até um controle renal da mãe e tudo, né? E é lógico que para a mãe também tem os malefícios, né? Sim. E coisa que é importante, que a gente acha, o bebê ele vai ficar com diabetes, né, gestacional. A gente não sabe ali na hora do início ele vai nascer diabético, mas tem maior risco de desenvolver diabetes durante ali a sua infância e adolescência. Entendi. Então ele desenvolve a diabetes. Não necessariamente ele vai nascer diabético, mas vai desenvolver mas na infância, pode, né? É uma suposição, ele pode acontecer isso, né? E doutora, em relação a quais formas de prevenção? A gente já citou aqui várias formas de prevenir com a prática de exercício físico, com a prática da boa alimentação, mas tem não sei se tem algum medicamento que as mães elas vão tá aí em busca de algum recurso para ter essa prevenção? Não. Prevenção mesmo é alimentação, vida saudável, estilo de vida saudável, nem exercício físico. Essa é a prevenção. Controle de ganho de peso, né? Isso é importante. A gente estava até comentando, né, antes da gente iniciar a nossa entrevista aqui, que a Lara, ela teve outras gestações que ela teve muito aumento de peso, né, Lara? Que nessa não. Mas é que eu disse antes, né? Pode ser que eu tenha tido sim a diabetes, porque eu não fiz o exame, né? Não foi tido acompanhamento nesse sentido. Mas não está relacionado exatamente a peso, mas o peso um fator pode de ser risco, fator, né? É um fator que pode vir a desenvolver diabetes gestacional pelo ganho de peso, igual pode vir a desenvolver hipertensão, né? Eu falo que diabetes e hipertensão andam juntos. Entendi. E a gente separou algumas dúvidas, doutora, eu pedi nossa equipe para colocar aqui na tela. Doutora, eu acho que até você já comentou, ele pode causar parto prematuro? Pode sim, gente, pode causar parto prematuro, por quê? Porque às vezes é um bebê muito grande para a idade gestacional, né? Ou às vezes a mãe tá com descontrole glicêmico, né? Tá usando insulina e não tá tendo um controle bom. Então a gente tem que tirar esse bebê porque ele tá entrando em sofrimento fetal. Então pode sim. A nossa próxima dúvida é a seguinte: o bebê pode nascer com diabetes? Acho que ele até respondeu essa dúvida ele também. Não nasce com diabetes. Às vezes ele tem até uma hipoglicemia, que é a baixa da glicose. Mas ele pode vir a desenvolver diabetes no futuro, né? Na infância, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Por isso que a gente força na importância do controle glicêmico, do diagnóstico precoce, né? E a nossa última dúvida
Quem teve uma vez pode ter novamente em outra gravidez? Pode ter, é um fator de risco. Quem teve uma primeira vez diabetes gestacional pode vir a desenvolver na próxima gestação, sim. E Lara, a gente colocou aqui as principais dúvidas que a gente acredita que são as mais comuns que a doutora vê no consultório. Com Você, certeza. como gestante, tem alguma dúvida que você acha que é essencial as pessoas tirarem aqui? Eu acho que a gente não espera. Eu acho que a mãe, ela não espera que vai ter. Porque diabetes gestacional no meio de outras mães é um assunto muito assim. Como é que fala? Incomum. É incomum, porque às vezes a gente associa muito mais o ganho de peso àquela grávida ali que engordou, né, que teve um aumento de peso. Mas na verdade é preocupante entre as gestantes. Então, você nunca espera. Eu não estava esperando, mas realmente isso tem a ver com a minha e meu estilo de vida. Eu acho que a dúvida que eu mais tinha era sobre a bebê, sobre como, né, se isso vai trazer algum fator de risco para ela. Então, a importância de eu ter esse equilíbrio, como a doutora Laura disse, de alimentação e estilo de vida, ainda que eu estou entrando agora no 9º mês, né? Isso. É isso. Acho que a preocupação acho que- maior é essa. Eu acho que tem uma dúvida que muitos pacientes me perguntam: eu vou ficar diabética? Exatamente. Ah, verdade. Foi uma dúvida também que eu Que tive. você perguntou. Que eu perguntei. Não necessariamente. Se tiver um bom controle glicêmico ali, de peso, não necessariamente a paciente fica. A paciente entra, ela ganha, né, o bebê, e depois de 6 semanas após a resolução da gestação, a gente repete o teste de novo de tolerância à aeroglicose. E aí, a partir daí, a gente vai observar se essa paciente vai ter diabetes, se ela vai ficar com diabetes ou não. Quando a paciente tem um bom controle glicêmico e tudo, não precisa de insulina, é raro ela ficar diabética. Mas tem que fazer esse controle. E realmente é bem pertinente o que você disse, porque eu tenho uma amiga que ela teve na gestação, na segunda gestação dela, e agora, depois de mais velha, né, que ela é um pouco mais velha do que eu, ela está diabética. Então, assim, realmente. Eu lembrei desse caso aqui, eu falei assim, realmente, tá? É isso mesmo. E doutora, Pode agora uma acontecer, né? dúvida minha, que não tive nenhuma gestação ainda, mas com certeza eu pretendo ter mais pra frente, então vai ser muito bem planejada. O açúcar, ele tem algum vínculo direto com o diabetes gestacional? Porque a gente sabe que a gente está no mês de abril e mês de abril tem Páscoa. E tem muito chocolate Chocolates, para né? vir aí. Então deixa um recado pro pessoal que está nos acompanhando. Né? Quem está com diabetes gestacional não deve comer e se alimentar com açúcar, né? Então, hoje em dia, a gente tem chocolates aí sem açúcar, né? Então, é importante optar por eles ou optar mesmo por uma sobremesa mais saudável, uma fruta, congelar uma fruta, fazer um sorvete aí da fruta. Então, essa é uma boa opção. Um sorvetinho de manga congelado. A doutora Laura lançando o sorvetinho da fruta. Com certeza. Vou falar ao vivo aqui que o Thiago tirou uma foto minha na sorveteria e mandou pra ela. Tá vendo? Ó, a gente tá de Não olho pegue em esse vocês. exemplo, A gente. tá de Não olho em pegue esse vocês. Doutora, está É chegando isso. mais no fim do nosso encontro, no nosso papo maternidade. Eu acredito que a gente tirou várias dúvidas. Com Então, assim, certeza. eu agradeço muito a presença de vocês, a Lara Obrigada, também, obrigada a você. por ter estado aqui com a gente. E se você quiser deixar o seu arroba pro pessoal te seguir para ter conteúdos como esse, pode ficar à vontade. A sua câmera é a câmera 2. Bom, gente, é um prazer estar aqui novamente falando de um assunto que é importante, né? No meio das gestantes, de quem quer ser mamãe. Podem me seguir, né? Laura C. Baesso. Eu também estou à disposição para tirarem dúvidas, né? Só mandarem no direct lá que a gente tira as dúvidas e não deixarem de investigar, né? Toda gestante ela tem o direito de ter um acompanhamento de pré-natal, que seja no SUS ou no particular, mas que seja um pré-natal bem feito. Excelente. Excelente. E para você que nos acompanhou até aqui, fiquem ligadinhos aí no Momento Saúde e até a próxima.